Você já pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia na carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo número 6, tá? E deixa aberto, eu quero fazer algumas considerações com você sobre essa temática, o medo da responsabilidade, né? E quando eu penso em medo da responsabilidade, quando eu penso em medo, que é o tema da série, eu já disse isso nas outras mensagens, o medo ele é muito importante para nossas vidas. O medo de uma forma equilibrada, porque o medo é um sinalizador para nós. O medo ele nos traz o equilíbrio. O medo ele nos mostra até onde nós podemos ir. O grande problema é quando esse medo ele vai para o extremo. O medo que se torna pânico. E é este medo que eu quero tratar, que eu estou tratando nesse mês com vocês. Às vezes nós, como eu sempre digo, fantasiamos coisas em nossa mente e nós acabamos tendo essas fantasias como verdades, mesmo que elas não existam. E isso nos causa medo, nos causa transtorno, nos causa preocupação em excesso, podendo causar grandes problemas no nosso coração, no nosso emocional, nas pessoas que têm à nossa volta. Por isso que essa série nós chamamos Sem Medo de Viver. Sem Medo de Viver. Muitas vezes nós tomamos decisões que fogem do nosso controle, né? E ao invés de servir como alerta para nossas vidas, essas dimensões, essas coisas que acontecem em nossas vidas, eles vão para um lado mais grave, causando transtornos, limitações e comprometendo nossas relações sociais. E nesse sentido, o medo, ele é negativo. E eu te pergunto, quantas vezes, pensando agora em responsabilidade, quantas vezes você já disse não para algumas coisas que surgiram na sua vida pelo simples fato do medo, sem sequer fazer uma avaliação mais tranquila, mais saudável, sem sequer fazer uma avaliação do teu coração, das suas limitações, sem sequer fazer sem sequer sentar com Deus e conversar com Deus sobre essas questões que surgem na nossa vida. Simplesmente não. Quantas vezes? A responsabilidade, ela é muito comum o fato de não assumirmos as responsabilidades do nosso dia a dia. Todos os dias surgem coisas novas em nossas vidas e todos os dias nós temos que decidir se aceitamos alguma responsabilidade ou não. Todos os dias. Seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos com seus filhos ou com seu cônjuge, seja no seu emprego, aonde for. E nesse sentido, quem talvez nunca disse, né? Você que está estudando, você é adolescente, jovem, talvez quem nunca disse essas frases? Por exemplo, eu não fui bem na prova por causa da professora, né? Não assumo responsabilidade de não ter estudado, ou às vezes fui demitido por culpa do patrão, ou então não consegui emprego por causa da crise, meu negócio próprio não deu certo por culpa da concorrência, ou então minha vida não vai para frente por culpa do meu relacionamento, cheguei atrasado por culpa do motorista, fracassei na reunião por culpa dos meus colegas de trabalho, enfim, nós sempre, diante das situações da vida, os erros que acontecem, nós sempre tentamos jogar para o outro a responsabilidade. Algumas vezes, de fato, é real, mas muitas vezes não. Muitas vezes é o nosso medo de assumir a responsabilidade que nos faz jogar a culpa para o outro. É o medo de assumir a responsabilidade. E nós estamos tão acostumados em não assumir responsabilidades que qualquer coisa que aconteça em nossa vida, nós já tentamos arrumar um culpado, um motivo de desculpa, isentando a nossa própria responsabilidade. O problema é que nós caímos num ciclo de não assumir responsabilidades.
Aí aquele medo que tínhamos antes torna agora uma desculpa. Qualquer coisa, não fui eu, foi ele. É culpa disso, é culpa daquilo. Nunca a culpa é minha, nunca a culpa é nossa. Nesse sentido eu quero te perguntar uma coisa. Antes de eu continuar aqui, manda pra mim se tá tudo ok o áudio, se tá tudo bem a internet. Porque se não tá travando, porque a minha internet hoje não tá tão boa. Pode ser que trave algumas vezes, tá bom? Mas continua firme que vai dar certo. Se tiver, você me manda mensagem aqui que eu vou tentando organizar aqui, tá bom? Obrigado. Voltando aqui, então nós sempre estamos jogando a responsabilidade para o outro, nunca é nosso. E qual o motivo, talvez, de nós jogarmos a responsabilidade para o outro, não assumirmos a responsabilidade? Talvez seja o medo. Por quê? Porque erros são fontes de vergonha. E há um senso comum de que às vezes é melhor esconder do que assumi-los. Então o medo da responsabilidade talvez seja algo comum hoje na sociedade, no sentido de que não, você errou, você está errado, você não vale isso, você é algo vergonhoso. Há esse senso comum e às vezes nós assumimos isso para nós, ficamos com medo, com vergonha. O medo do julgamento das pessoas. Quando uma pessoa assume a responsabilidade por seus erros e mostra ao mundo suas falhas, de certa forma ela está se expondo e deixando vir à tona suas vulnerabilidades e fraquezas. E a maioria das pessoas quer evitar isso a qualquer custo. Você é assim? Você é assim? Seja assumir um erro que você cometeu, seja assumir uma coisa nova que surgiu na sua vida. Ou talvez o medo aconteça por causa do nosso ego. Algumas pessoas simplesmente pensam que estão acima de qualquer falha. Aquelas pessoas que não admitem falhas se acham o melhor de todos. Então tudo o que acontece não é culpa dela, é culpa do outro. Isso é ego. Você tem sido assim? Você tem sido dessa maneira? Pois bem. Você está aberto aí na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com vocês o versículo número 14. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no verso 14. Diz assim, ó: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Olha que interessante, Paulo está aqui no final falando com Timóteo. Paulo está aqui dando uma orientação a Timóteo. Quem foi Timóteo? Só para a gente entender aqui. Timóteo foi um jovem da igreja primitiva. E Timóteo tinha, o seu pai era um grego e sua mãe, Eunice, e a sua avó Loide eram judias. E possivelmente elas se converteram na primeira viagem missionária de Paulo. E elas ensinavam esse menino. E na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo encontra esse jovem, e era jovem mesmo, provavelmente ele deveria ter seus 14, 16 anos. Ele fica impressionado com esse jovem e decide levá-lo nas suas viagens missionárias. E Timóteo acaba vendo Paulo como o pai dele. E Paulo vê Timóteo como filho, como aqui na carta ele se remete lá no início da carta. O meu filho na fé. Por quê? Porque Timóteo aprendeu com Paulo. Paulo ensinou ele na sua caminhada. Paulo discipulou ele na sua caminhada. E Timóteo era um cara muito jovem. Timóteo era uma pessoa jovem. Começou a exercer seu ministério muito novo. Timóteo, ele, como todo jovem, talvez era tímido também, tinha dificuldade de se expressar. Algumas características de Timóteo. E nesse sentido, Timóteo então surge na vida dele uma responsabilidade grande. E qual foi a responsabilidade? Paulo pede para que Timóteo fique em Éfeso, na comunidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, como um pastor da igreja e ensine a verdadeira doutrina. Paulo, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, fique em Éfeso,
combata as falsas doutrinas. E Paulo abençoa Timóteo como um pastor, e Timóteo então ouve essas orientações de Paulo em suas cartas. E então chegamos aqui no versículo 14, onde Paulo diz para que ele cumpra a sua missão com fidelidade. Aqui está uma responsabilidade grande que Timóteo estava à sua frente. Pense agora com um jovem, ou você mesmo que está aí, tendo que assumir uma responsabilidade do tamanho dessa. Talvez Timóteo teria todo o direito de dizer: não, Paulo, eu não tenho condição ainda, eu não quero, não posso, não dá. Mas a Bíblia nos ensina que Timóteo foi orientado por Paulo a ir, a fazer, e Timóteo faz. Se torna esse chefe da igreja agora, se torna esse pastor da igreja agora, ele não foge das suas responsabilidades. Timóteo ainda assumiu a sua responsabilidade. E com esse momento de Timóteo, esse medo que não aconteceu, que muitas vezes acontece em nós aprendemos algumas coisas com ele, sobre como vencer o medo de assumir as responsabilidades. Em primeiro lugar, eu quero deixar para você três lições rápidas aqui. A primeira é: desenvolva o autoconhecimento de suas qualidades e limitações. No versículo de número 11, diz assim, mas você, isto é, Paulo falando para Timóteo, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Viva uma vida correta. O que é viver uma vida correta, gente? É uma vida de acordo com os princípios de Deus, com os princípios daquele que o chamou. E Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, viva uma vida de acordo com o que você aprendeu. E para Timóteo viver essa vida de acordo com o que ele aprendeu, ele deveria ter um autoconhecimento profundo dele, das suas limitações, das suas falhas, das suas qualidades. Porque nós só conseguimos viver uma vida correta diante de Deus quando nós buscamos esse autoconhecimento. Eu sei que até aqui eu posso ir, então eu não vou para lá, mas eu sei que nessa área eu posso ir até aqui. E aqui nós começamos a viver uma vida de equilíbrio, porque nós buscamos esse autoconhecimento. E buscar esse autoconhecimento não é uma coisa da noite para o dia, não. É diariamente, é constantemente. Então, Timóteo, ele vive uma vida correta. E essa vida correta está ligada nas práticas em que ele ia desenvolver durante a sua vida. Portanto, desenvolver o autoconhecimento nos leva a sermos aquilo que Deus quer que sejamos e não o que o outro quer que você seja. Por quê? Porque se nós nos autoconhecemos e nós temos essa vida com o Senhor mesmo nos revela, porque quanto mais nós chegamos perto de Cristo, mais nós reconhecemos a nossa pequenez. E quando nós nos autoconhecemos, nós sabemos o que Deus quer que nós sejamos. E não somos guiados por que os outros dizem. Porque talvez algum dia na sua vida, alguém disse para você: você não serve para isso. Você não pode fazer isso. Você não vai dar conta disso. E aí, muito de nós pegamos essas falas que os outros falam e nós aceitamos como verdade. E nós vivemos uma vida com medo, uma vida sem sentido, uma vida deprimida. Pense comigo, se fôssemos levar em conta a idade de Timóteo, a experiência de Timóteo, talvez ele não serviria para assumir tal responsabilidade. Mas ele sabia, através dos ensinamentos de Paulo, o ensinamento da graça, o ensinamento do recomeço, o ensinamento desta fé genuína, o ensinamento desse amor de Jesus Cristo por ele,
Isso fez reconhecer e entender que sim, se ele estava ali, se Paulo o levou até ali porque ele tinha condições. Porque só o Senhor sonda o profundo do nosso coração e sabe o que pensamos antes mesmo de falar. Quando nós buscamos o autoconhecimento das nossas qualidades e limitações, nós vamos até Deus. Deus vai nos revelando dia após dia com as situações da vida. Nós não somos mais levados o que o outro acha que eu devo ser. Mas eu sou levado por aquilo que Deus quer que eu seja. Isso tira do meu coração este medo traumático de assumir responsabilidades. Porque Deus sabe até onde eu posso ir. Deus conhece as minhas limitações e sabe as minhas qualidades. E em segundo lugar, preciso reconhecer o caminho que devo percorrer dado por Deus. Para vencer esse medo da responsabilidade, de assumir responsabilidades, nós precisamos reconhecer esse caminho. No verso 12 diz assim: corra a boa corrida de fé e ganhe a vida eterna, pois foi para esta vida que Deus o chamou quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Isto é, corra a boa corrida. O que é correr uma boa corrida, gente? É você reconhecer esse caminho que você está indo. Você não consegue correr uma maratona de olho fechado sem ninguém para te ajudar. Você precisa saber essa caminhada. E Deus nos revela esse caminho a qual devemos percorrer, porque Jesus ressuscitou e nos mostra o caminho. Esse caminho chama-se Ele, Cristo. Aonde o final dessa caminhada é Cristo. E no meio dessa caminhada, nós como discípulos vamos caminhando, aprendendo, ensinando e proclamando as boas novas do reino. Essa é a caminhada. E nessa caminhada irá surgir situações, irá surgir sim. Mas nós não teremos medo de assumir responsabilidades, porque nós estamos no caminho de Cristo e Ele sabe das minhas limitações. Assumir, reconhecer o caminho que devo percorrer. Portanto, assumir a responsabilidade está relacionado com assumir o desejo de Deus para a minha história. Isso me leva a conhecê-lo mais e mais. Eu só conheço o caminho que Deus quer que eu percorra quando eu conheço Deus. Não tem como eu conhecer o caminho sem conhecer o dono dele. É o dono que me revela o caminho. E Timóteo aqui, ele conhecia Deus, porque ele foi discipulado por Paulo. Eu acredito sim que talvez Timóteo deu um frio na barriga sim, porque é ser humano. Mas é um frio na barriga saudável, natural. Porque Timóteo certamente conhecia o Deus que estava servindo. Sabia o caminho que Cristo chamou ele para percorrer. Porque ele foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe, a Lôdia e Eunice. Foi discipulado por Paulo. Todo esse conhecimento e essa prática que ele viveu, isso tudo se resume em assumir essa responsabilidade dada por Deus a ele. Então, conhecer o dono nos faz conhecer o caminho que devemos percorrer. Isso nos traz coragem para assumir certas responsabilidades. Em terceiro lugar, assumir a responsabilidade é um sinal de maturidade. Verso 14 que nós lemos: cumpra a missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. É
É interessante falarmos de maturidade para talvez um jovem aqui. Mas quando ele assume essa responsabilidade, e Paulo orienta, ele faz com fidelidade, porque se fizer fidelidade, ninguém vai culpá-lo de nada. Isto é, as pessoas verão em você a maturidade, elas verão em você o seu compromisso, a sua responsabilidade. E muitas vezes nós não assumimos compromissos, responsabilidades, porque nós não teremos porque nós não temos essa maturidade de colocar isso em nossa vida como um princípio, como uma prioridade de fato. E nesse sentido, a maturidade é um reflexo de uma vida com princípios e valores que glorificam a Deus e o amor ao próximo. Está errado aqui, tá, gente? E o amor ao próximo. A maturidade é reflexo de uma vida com princípios e valores. Então Paulo está dizendo, olha, fidelidade. Fidelidade no quê? Fidelidade naquele que te chamou, nos princípios daquele que te amou, nos princípios e valores daquele que morreu por você. Fidelidade naquele que vive e reina dentro de você. Fidelidade nesses princípios e valores glorificam a Deus. O problema é que muitas vezes a nossa maturidade não está baseada em princípios e valores de Deus. A nossa maturidade, achamos que a maturidade está alicerçada em outros princípios, mas não princípios do Senhor. E nesse sentido, o medo de assumir responsabilidades é decorrente de nossas vidas. A maturidade é um sinal da nossa caminhada com o Senhor. E isso nos traz paz para assumirmos responsabilidades. Talvez ontem eu não tive coragem, talvez, de assumir a responsabilidade de ser pastor. Mas Deus, revelando a tua vontade, hoje me traz paz, essa responsabilidade. E é por isso que eu estou aqui. Quais são os medos que você tem carregado no teu coração, que não tem te levado a assumir a responsabilidade? Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: assuma a responsabilidade, não tenha medo. No versículo 20, no capítulo 6, a parte A diz assim: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Tenha responsabilidade com aquilo que foi dado, que você assumiu. A questão aqui não é só assumir a responsabilidade, mas é assumir e guardá-la com carinho, com amor, com preocupação, com zelo, com dedicação, com excelência. E não levar de qualquer jeito. Quando nós assumimos as coisas junto com Deus, devemos assumir com zelo, com responsabilidade. Por exemplo, o seu casamento. Quando você assumiu esse casamento, essa união que Deus te deu, esse presente de Deus para você, como você tem levado ele hoje? Com zelo? Ou de qualquer jeito? Com carinho? Ou com maus tratos? Com amor? Ou com egoísmo? Quando Deus te deu a responsabilidade dos seus filhos ou seus netos, presentes também, como você assumiu isso? Com amor, com carinho, dedicação, ou com desprezo, com palavras de baixo calão, enfim, como? Portanto, assuma a sua responsabilidade sem medo. Assuma a responsabilidade daquilo que Deus te dá, ou que Deus quer te dar. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. Você escolheu esse caminho, então assuma essa responsabilidade. Mesmo que você tenha errado nas suas escolhas, mas assuma ela. Eu errei.
Não era para ter escolhido aqui. Eu errei sim, mas assuma. Quando você assume o seu erro, você consegue olhar para uma nova perspectiva, um novo caminho. Quando você não assume os seus erros, a probabilidade de você ficar caminhando nesse erro por longos tempos é muito grande. Olhe para o outro lado. Assuma a responsabilidade das suas limitações. Saiba até onde você pode ir. E tem muita gente que tem tremendas capacidades que Deus deu, mas o medo o impede de realizá-las. O medo impede de colocá-las para fora. Assuma a responsabilidade de buscar a maturidade de Cristo. Cristo te chama para uma responsabilidade com Ele. E a primeira responsabilidade que nós devemos seguir, sem medo de nada, é a responsabilidade de vivermos como discípulos de Jesus, discípulos e discípulas. Por quê? Porque Cristo assumiu uma responsabilidade. A responsabilidade de se encarnar como ser humano, de viver e ensinar a pessoas simples, de ser entregue, traído pelos seus amigos, morrer em uma cruz, uma morte de cruz. Ele assumiu essa responsabilidade, porque ele confiava e sabia que o Pai tinha o melhor para ele, e o melhor foi visto aonde? No terceiro dia, na ressurreição, no túmulo vazio. E hoje Cristo vive, habita e reina na sua e na minha vida. Nesse sentido, essa responsabilidade que Cristo me ensina e te ensina, deveria nos trazer ao nosso coração nessa noite alegria, deveria nos trazer essa audácia de poder assumir as responsabilidades que estão pendentes em nossas vidas, que nós não assumimos. Cristo morreu por nós e ressuscitou, assumindo a responsabilidade como filho. Eu encerro perguntando para você: quais as responsabilidades que estão pendentes na sua vida, que você não assumiu, está com medo? Eu quero desafiar você nesse momento a colocar diante do Senhor elas e tomar uma iniciativa na sua caminhada de vida. Tenha responsabilidade e assuma elas diante de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim Deus te abençoe. Que Deus te dê coragem. Que você possa assumir, seja os seus erros, seja as coisas novas que surgem, seja a desistência de algo que você sabe que não está correto. Mas tenha responsabilidade e assuma. Em nome de Jesus. Não permita com que as outras pessoas, não permita com que esse medo paralisador, que é o terror, o pânico, te deixe você aprisionado. Mas faça como Timóteo, tão jovem, assumiu tão grande responsabilidade, porque ele sabia quem era o Deus dele. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Em quem você tem crido? Quem tem sido, qual caminho você tem trilhado? O caminho que Cristo te mostrou? Ou o caminho que o seu ego está te mostrando? Pense nisso. Quando estamos no caminho que Cristo nos ensinou, assumir as responsabilidades se tornam algo mais fáceis. Porque sabemos do final. Agora, quando estamos tirando nosso ego, assumir certas responsabilidades se tornam difíceis. Porque se assumimos, nosso ego é quebrado. Nós não sabemos do final dele. Cabe a escolha. Pense, reflita, ore, busque ao Senhor, que Ele te orientará nessa caminhada. Amém?